que se limita exatamente ao combate a informações falsas na internet. Todos nós sabemos que, infelizmente para a nossa realidade, as falsas informações não são apenas veiculadas na internet. E eu me explico. Em julho de 2023, nós estivemos numa manifestação convocada pela sociedade civil aqui em Luanda. E o deputado Nelito Equiqui e eu fomos para lá, participamos da manifestação. O que veio a surgir a seguir é a exposição e abuso da nossa imagem durante 3 dias nos telejornais e todas as notícias da TPA e da Zimbo. E eu levanto essa questão porque não imagino alguém se sentir lesado por falsa informação quando é veiculada pela internet e não por outros órgãos. Então, aqui a nota de reflexão inicial que tem como ponto e observância o título da proposta. Entretanto, ainda assim, aqui na secção 3ª da responsabilidade criminal da proposta, no seu ponto 3º do artigo 27 diz o seguinte: a aplicação das penas previstas no número anterior não exclui a responsabilidade criminal do agente que atuou em nome da pessoa coletiva ou entidade equiparada, ainda que sejam em conformidade das instruções desta, excepto o Estado. E, uma vez mais, na nossa realidade, e até também ligeiramente já avançado pelo colega o Nelito Equiqui, aqui em Angola temos o que chamam de Gabinete de Ação Psicológica, que diz-se que tem seus aposentos na Casa de Segurança do Presidente da República. Estamos a falar do Palácio da Cidade Alta. E aquele gabinete tem como missão exclusiva, por aquilo que transmite para fora, difamar políticos na oposição e membros da sociedade civil. Mas aqui coloca-se, exceptuando o Estado. Quem vai responder por essas ações que podemos dizer que vêm camufladas ou omissas de gabinetes de ação psicológica, mas também veiculadas pela internet e que no final, nós mesmos que falamos a esta altura, temos sido recorrentemente vítimas de panfletos espalhados pela internet que vêm desse gabinete de ação psicológica? Como é que fica a responsabilização criminal que é invocada aqui neste artigo para alguém que se camufla diante do Estado e vai gozar da exceção na lei, mas que também faz o mesmo que os outros vão pensar que, se calhar, e tomando aqui por exemplo, que eu venha dizer que há alguma ação ou uma informação que venha do Executivo e que tenha sido falsa, mas eu, quando puser no meu Facebook, vão dizer que não, ele disse alguma coisa que viola a lei. E outro exemplo prático. Nós, em 2016, fomos parar ao tribunal. Fomos parar ao tribunal como declarantes porque decorria o famoso julgamento dos 15 mais 2, onde o nosso colega Nuno Álvaro Dalla foi também um dos que exatamente foi criminalizado na época por estarem a ler um livro. Mas, na altura, são muito apressados. Quem tem o exemplo sou eu. É melhor esperarem. Na altura, presidente, eu, a deputada Weba, que está aqui, e tantos outros, fomos parar no tribunal porque alegadamente usou-se como prova do processo de golpe de Estado um governo de salvação que o Dr. Albano Pedro publicou na internet e só por conta disso foram tirar os nossos nomes todos, arrolaram no processo. Que maturidade terá o ente que vai classificar de falsas as informações lidas na internet para que não venham vitimizar inocentes? É a pergunta que se coloca, são reflexões que deixo. Eu agradeço pela atenção dispensada. Todos os dias, pessoas são
injuriadas, difamadas, vilipendiadas, abusadas, insultadas com mentiras nas redes sociais e quase nada acontece. Vidas são destruídas, lares são desfeitos, crianças e jovens com depressão, adultos com vergonha social, sociedades violentas e intolerantes por causa da proliferação das informações falsas na internet. Há casos de suicídio no mundo em razão disso. As informações falsas são criadas para enganar e manipular opiniões, fomentar intolerância e desinformação. Exploram emoções exageradas e criam narrativas sensacionalistas, com potencial para atrair atenção e engajar mais pessoas, gerando assim violência e ódio social, crescimento do radicalismo e polarização política. Defender o mal, as informações falsas, em vez de defender o bem, não é um caso de insanidade mental ou de mera irresponsabilidade política. É apenas a defesa de uma ferramenta de trabalho para fins inconfessos. Hoje, há muitas pessoas que ficam mais felizes com más notícias sobre os outros do que com as boas notícias. Por quê? Não é só por inveja ou maldade. O cérebro humano é uma máquina programável. Quanto mais se alimenta de algo, mais pede, mais quer. A par disso, as emoções e as crenças pessoais, resultado de um fenômeno antropológico, têm mais influência sobre a opinião pública do que os factos objetivos, o que diminui a confiança em informações factuais e oficializadas. É importante não só a criminalização, mas também a educação e a conscientização dos nossos cidadãos sobre o perigo e o impacto nocivo e corrosivo das informações falsas para a nossa sociedade. Angolanas e angolanos, jovens do país, não precisamos de ir à Grécia, berço da democracia, para saber que a democracia não é sobre dizer tudo o que se quer e se pensa. Democracia é sobre dizer e comprovar a verdade. Dizer tendenciosamente que esta lei vem restringir a liberdade de expressão é uma inverdade, é fake. A verdade é o contrário. Esta lei vai aumentar a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias. A liberdade daqueles que prezam pela verdade, pela responsabilidade social, pela dignidade e pelo respeito ao próximo, conscientes de que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Os únicos não felizes com esta lei são os infratores, que cometem o crime de difamação, injúria e de falsidade na internet. Os que defendem uma sociedade angolana sã, mais educada e de maior respeito, como sempre nos ensinaram os nossos mais velhos, estão felizes com esta lei. Será que temos infratores aqui nesta sala? Pessoas que confundem contentores de obra com contentores de proteção ao belicismo. E quando a verdade vem ao de cima, não têm a dignidade, a hombridade, a amabilidade, a sinceridade e até a responsabilidade de assumir a inverdade propalada e dizer: enganei-me. Ou como se diz comumente, falei à toa, mandei bué de boca só. A pergunta é: o que vai acontecer a estas pessoas ao aprovarmos esta lei? Equiparar informações oficiais com informações produzidas falsas não é só ignorância intelectual ou ingenuidade social. É pura manipulação e confirmação pública de que se trabalha com fake news. Só quem produz e ou promove informações falsas não vai aprovar esta lei. Eu não quero trazer aqui linguagem arcaica, antiquada ou retrógrada ao Parlamento,
Mas eu peço aos jovens como eu, geração de 30, 40 anos, que pensem como é que era a nossa vida nos anos 2000 a 2010, sem a proliferação de fake news. Nós brincávamos na rua, partilhávamos o suficiente, convivíamos e respeitávamos a privacidade dos outros. Eu acho que éramos mais felizes só por causa disso. Não é possível recuarmos no tempo, mas é possível hoje cada um de nós fazer diferente e não só não promover informações falsas, como deixar de partilhar e corrigir esta prática. Aquilo que fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos. Nós estamos interligados. Quem cuida e respeita o próximo, respeita a si mesmo. Permitam-me contar uma parábola africana. Certo senhor invejava a fazenda do seu vizinho. A plantação era perfeita, os animais saudáveis. E ele não queria ter o trabalho de fazer igual. Então sugeriu ao vizinho que o vendesse a fazenda. O vizinho prontamente recusou. E depois de tantos nãos, ele decidiu espalhar uma praga pela fazenda do vizinho. Os animais morreram, o plantio foi destruído, todo atacado. E o vizinho, com desgosto, aceitou vender a fazenda e foi procurar uma nova terra para plantar, para criar outra fazenda. Só que este senhor, que ficou feliz inicialmente com a fazenda, herdou uma terra que nunca mais foi fértil. Arrependeu-se, mas já era tarde, enquanto que o outro foi para uma nova terra e prosperou. A senhora deputada vai ter já os 3 minutos adicionais solicitados. A senhora deputada vai ter já os 3 minutos adicionais solicitados. Entrou um pedido aqui de ponto de ordem que eu intencionalmente não concedi porque me pareceu, pela lógica, me pareceu um engano. E é pedir à senhora deputada que confirmasse e retirasse, se fosse o caso, né, que é a senhora deputada Emília Chinaualile, do grupo parlamentar do MPLA. É só porque não era normal uma deputada do MPLA pedir um ponto de ordem sobre a intervenção de outra deputada do MPLA. De qualquer modo, tenham calma, senhores deputados. Sim. Era só para pedir, a senhora deputada já retirou, portanto, acho que era um engano. Portanto, a senhora deputada Elisandra Gurgeu Açúcar tem a bondade de continuar a sua intervenção, se faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Percebida a parábola, devo dizer que assim é a vida. Quem planta, colhe. E aquilo que damos, que entregamos para o universo, sempre volta para nós. Que deixemos de entregar informações falsas e passemos a entregar amor, solidariedade, respeito, paz e unidade. Tua pandula chalwa, tua sakidila, tu tondele, matondo, tu nasaquila, onda pandula, botondi. Muito obrigada. Levanta sérias preocupações num Estado que se pretende democrático e de direito. Em primeiro lugar, o contexto angolano não permite tratar esta matéria de forma abstrata. A experiência política recente demonstra que não são os cidadãos, jornalistas ou ativistas que têm comprometido a integridade eleitoral, mas sim instituições do próprio Estado que deveriam ser árbitros neutros e garantes da legalidade. Ao longo de vários processos eleitorais, foram as instituições públicas, desde órgãos eleitorais até estruturas administrativas e de comunicação social do Estado, que manipulam ou condicionaram a vontade popular. Negaram transparência nos processos de apuramento. Utilizaram recursos públicos para favorecer uma força política.
limitaram o acesso equitativo à informação e à fiscalização. Segundo, invocar a segurança nacional como fundamento para restringir a liberdade de expressão torna-se perigoso quando o conceito não é claramente definido. O próprio Estado tem histórico de agir fora da legalidade. A crítica política passa a ser confundida com crime. Na prática, esta proposta de lei não combate a desinformação, mas cria um instrumento de intimidação destinado a silenciar vozes críticas, jornalistas independentes e cidadãos que denunciam irregularidades reais. Importa recordar que a verdadeira ameaça à segurança nacional não é a opinião do cidadão, mas sim a captura das instituições por interesses partidários, a ausência de alternância democrática, a erosão da confiança pública nos processos eleitorais, a repressão da liberdade de expressão. Por fim, não pode haver credibilidade numa lei contra a desinformação quando as instituições do Estado não são independentes. Não existe responsabilidade dos que violam a Constituição. A Justiça não atua de forma imparcial. Antes de criminalizar cidadãos, o Estado angolano deve reformar profundamente as instituições eleitorais, garantir a independência da Justiça, assegurar a transparência e a fiscalização dos processos, respeitar a liberdade de expressão como pilar da democracia. Sem isso, esta proposta de lei não passa de um retrocesso democrático e de uma tentativa de legalizar a censura sob pretexto de segurança nacional. Por fim, Senhor Ministro, esta proposta também vai proteger o presidente da UNITA, esses deputados, jornalistas e ativistas vítimas dos gabinetes de ódios instalados nos corredores do poder? Muito obrigado. No âmbito das competências partilhadas entre os órgãos de soberania, deu entrada à Assembleia Nacional esta iniciativa legislativa que visa unicamente regular a liberdade de expressão e de informação exercida fora dos meios tradicionais de difusão massiva. Refiro-me à rádio, à televisão e ao jornal. E a questão é simples, é que para estes meios de comunicação social não há um vazio legal. Existe legislação bastante para regular o exercício da atividade, o exercício da liberdade de expressão e de informação tanto em sede desses órgãos. Aliás, eu gostava de trazer aqui um exemplo. Muito recentemente, penso que o mês passado, a Comissão de Carteira e Ética suspendeu um conjunto de jornalistas, muitos dos quais afetos aos órgãos públicos de comunicação social. A questão que eu coloco é, quando somos feridos no espaço digital, quem é o ente competente para aplicar a devida medida? A quem recorrer? Se existir uma fake news no espaço de um órgão de comunicação social convencional, todos nós sabemos a quem recorrer. Aliás, existem entes competentes para tal. Posto isso, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, hoje, por aquilo que acabamos de ouvir, a expressão, o discurso mentiroso sem sustentação, nunca fez tanto sentido quanto no dia de hoje. Por isso, Sr. Presidente, julgo ser oportuno desconstruir aqui algumas afirmações feitas a propósito do tema em discussão. Desde logo, confundir a regulação da liberdade de expressão nos meios alternativos de comunicação como uma forma de cercear a liberdade de expressão, como autoritarismo, citando de forma conveniente apenas o número 1 do artigo 40 da nossa Constituição, é um sinal de uma das duas: ou desconhecimento da Constituição ou uma mera manipulação. Então, para ajudar, pegamos a Constituição, o mesmo diploma que foi aqui referido, cujo número 1 diz o seguinte: todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, pela palavra em diante.
Depois, a Constituição, no número 2, também diz: o exercício dos direitos e liberdades constantes no número anterior não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo de ou forma de censura. Porém, a mesma Constituição que reconhece este direito e, por não ignorar também outros direitos fundamentais, limita o exercício destes direitos nos seguintes termos: a liberdade de expressão e a liberdade de informação têm como limites os direitos de todos ao bom nome, à honra e à reputação, à imagem e à reserva da intimidade da vida privada e familiar, à proteção da infância e da juventude, o segredo de Estado, o segredo de justiça, o segredo profissional e demais garantias daqueles direitos nos termos regulados por lei. E a Constituição diz mais, no número 4, as infrações cometidas no exercício da liberdade de expressão e de informação fazem incorrer ao seu autor em responsabilidade disciplinar, civil e criminal nos termos da lei. Olhar a Constituição para as garantias da liberdade e ignorar os seus limites não é fake, é manipulação. Senhor Presidente, não aceitar o sentido da oportunidade do bem fundado da presente iniciativa legislativa é uma clara demonstração de um registro de menor seriedade, roçando a um alinhamento com a mentira, com a manipulação, com o desrespeito da vida privada e a falta de sentido de Estado. Face ao referido, pergunto: a quem interessa a manipulação de factos cujas consequências conhecemos todos? A quem interessa atropelar a reserva da intimidade da vida privada e familiar e, consequentemente, o arrombo reputacional a si devido? A quem interessa falsas notícias para manchar o bom nome das instituições do Estado? Curiosamente, Sr. Presidente, apesar de terem sido 4 perguntas, uma única resposta bastaria. Interessa a quem não tem reputação para preservar. Só quem não tem reputação ou não se preocupa por ela é que faz da mentira, da manipulação, do desrespeito da vida privada e da fraude contra os órgãos de soberania uma forma de ser e de estar na sociedade. Não posso igualmente estar de acordo, Sr. Presidente, com a afirmação ou a percepção de que esta lei está a ser criada para implementar o autoritarismo, como aqui foi dito. Aliás, não é a primeira vez que alguns colegas do grupo parlamentar à nossa direita propalam mensagens de vitimização em sede de iniciativas legislativas que visam somente proteger bens jurídicos cuja violação afetam a harmonia social. Estamos lembrados da discussão da lei sobre o vandalismo de bens públicos. Lá saberão o porquê. Porém, Sr. Presidente, esta teoria que exalta o nervosismo só a manifestação de um grito de proteção de interesses ocultos. Porque, infelizmente, a busca de likes através do recurso na mentira, na manipulação, no irrespeito dos órgãos de soberania, passou a fazer parte do modus operandi de Vossas Excelências, cuja inspiração maior tem rosto e tem nome. Os angolanos e angolanas bem conhecem. Senhores deputados. Senhor deputado Milonga Bernardo, vou interromper-lhe, peço desculpas. Um pedido de ponto de ordem do Sr. deputado Manuel da Costa Equipe, a quem passo a palavra. Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Caro Milonga Bernardo, Sr. deputado, há 3 anos ou 5 anos atrás, disse em bom tom que os que estavam no governo eram gananciosos. Era fake news? Obrigado. Sr. deputado Milonga Bernardo, por favor, de continuar a sua intervenção. Senhor deputado, eu agradeço o seu ponto de ordem e devo lhe dizer o seguinte: tentar distorcer
o discurso do militante do MPLA alinhado ao combate à corrupção é somente isso. É somente isso, Sr. Deputado. E ainda bem que foi Lucas. Foi uma abordagem plenamente alinhada com o discurso da liderança e do programa do meu governo. Combate à corrupção. Senhor Deputado, nós estamos imunizados. Senhores deputados, nós já estamos imunizados contra este ruído quando tentam abafar verdades incômodas. E isto, aliás, nos inspira ainda mais. E a propósito, Sr. Deputado, deixa-me dizer o seguinte. Essas informações enganosas ou inventadas apresentam-se e que apresentam como se fossem verdadeiras com o objetivo de manipular a opinião pública, chegamos à conclusão que elas são fake news. E aqui devemos lamentavelmente dizer que, infelizmente, algumas das pessoas que deveriam ser guardiães da verdade, de uma postura republicana, são as mesmas que se lançam em práticas cuja irreversibilidade dos danos reputacionais afetam a todos nós. De forma falaciosa, foi também aqui dito que o Estado angolano, enquanto pessoa de bem, tem sido, de forma genérica, uma fonte de informação falsa. A propósito, tenho aqui algumas questões e gostava que o Sr. Deputado pudesse responder. Peço desculpas. Agora só eu interromper-lhe para pedir aos Srs. Deputados que ouvíssemos com atenção, se faz favor. Há algum ruído que impede que o Sr. Deputado fale com normalidade. Peço a compreensão. Faz favor de continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, por repor a normalidade e a urbanidade aqui na Assembleia Nacional. A propósito, tem aqui algumas questões cuja resposta conhecemos todos, sendo razão bastante para carimbar onde veio o maior exemplo de manipulação e de mentira pública. Não direi o nome, mas eu vou perguntar. Quem foi o cidadão que, de forma irresponsável, inventou e manipulou algumas pessoas, insinuando que o nosso país teria pago para assumir a presidência da União Africana? Quem foi? Quem foi o cidadão que inventou e manipulou algumas mentes, insinuando que havia um túnel que ligava a sede da Comissão Nacional Eleitoral ao Palácio Presidencial? Quem foi? Vamos chegar à fonte. Até hoje, o Sr. Presidente da República pediu-lhe para mostrar o caminho. Pôs-se a monte. Quem foi o cidadão que falava sempre fraude, 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 e depois disse: eu nunca falei em fraude? Quem foi? Minhas senhoras e meus senhores, mentir, infelizmente, passou a ser um dos recursos que Vossas Excelências usam para estar na política, e por isso compreendo o vosso xingamento. Porém, deixa-me dizer o seguinte: esta norma não se destina para proteger A e B, tampouco para penalizar A e B. Esta norma é, tal como todas as normas, genérica e abstrata. A quem vai proteger? Todos nós, inclusive Vossas Excelências. A quem vai penalizar? Todos nós, inclusive eu, se eventualmente na internet fizer mal. Ao contrário de aprimorar um Estado democrático de direito, vão no sentido de aumentar o autoritarismo. E eu dou como primeiro exemplo a lei que foi aprovada de manhã e que restringe de forma significativa as ONGs, que é a lei do Estatuto das Organizações Não Governamentais. Dentro deste pacote legislativo de aumento do autoritarismo, eu menciono o diploma que estamos agora a considerar e a discutir, nomeadamente a proposta de lei de combate às falsas informações na internet. Dou ainda como terceiro exemplo deste pacote a lei que vamos discutir daqui a bocado, mas sobre a qual não farei referência, porque agora vou me incidir sobre a proposta de lei contra informações falsas na internet, que, como disse, faz parte desse pacote, que, ao contrário do que afirma o Executivo,
acaba por fazer retroceder o Estado Democrático de Direito em Angola. E, para piorar, nós, os deputados, somos dados a ver com uma série de informações que o Executivo, enquanto proponente, remete e que acabam por ser enganosas. E eu vou, sem querer dar grandes detalhes, porque estamos apenas na fase de admissão ou não da proposta, entrar para alguns aspectos inerentes ao relatório de fundamentação. E deixa-me dizer, Sr. Presidente, que, tal como noutros casos, esta proposta parte de pressupostos verdadeiros e legítimos, sobre os quais não temos como discutir, mas à medida que nós calculizamos a proposta, compreendemos que há aquilo que nós vamos chamar de objetivos do subtexto, ou seja, objetivos não declarados, mas que na verdade são aquilo que o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, efetivamente persegue. Fala-se do caso da Alemanha no relatório de fundamentação. Só que, Sr. Presidente, em agosto de 2023, a lei, vamos dizer, a lei próxima daquilo que estamos aqui a discutir, que entrou em vigor na Alemanha, foi substituída por uma lei europeia, a DSA. Significa que a Alemanha não está sob algo que poderíamos considerar paralelo ao caso de Angola. Fala-se da Malásia. Acontece que é verdade que em 2018, em março, foi aprovada uma lei quase que igual a esta que estamos aqui a discutir, mas acontece que, por força da pressão social, incluindo, é claro, dos partidos na oposição, meses depois, em agosto de 2018, esta lei foi revogada. Portanto, o caso da Malásia também não colhe. E o relatório dá a impressão de que lá há uma lei em vigor que efetivamente é do mesmo tipo, que visa combater as informações falsas. O relatório menciona o caso da China. A China é um Estado comunista e sobre isso pouco ou nada há para dizer. No caso da Itália, o projeto, na verdade, não existe uma lei como o relatório de fundamentação tenta passar. O Partido Democrático local, um partido na oposição na altura, remeteu um projeto para discussão, mas foi chumbado. Ou seja, não existe na Itália uma lei como esta que estamos aqui a discutir. Portanto, é um outro falso problema. A Itália está a usar também a lei europeia. No caso dos Estados Unidos da América, também mencionado no relatório, lá não existe uma lei desse tipo. No caso da União Europeia, temos a DSA e lá há esse cuidado de efetivamente olhar-se com o equilíbrio necessário para que os direitos, liberdades e garantias não sejam violados. Se nós compararmos a DSA com esta proposta que estamos aqui a discutir, vamos perceber que as diferenças são tão grandes quanto aquelas que existem entre a água e o vinho. No que diz respeito ao Japão, o Japão não possui uma lei deste tipo. Também um outro falso paralelo. Em relação ao Canadá, país que eu conheço muito bem porque fiz parte da formação lá, também não possui uma lei deste tipo, logo é um outro falso paralelo. Senhor Presidente, nós, primeiro enquanto cidadãos, segundo enquanto legisladores, ficamos apreensivos, extremamente preocupados ao nos depararmos com o emergir de um processo que visa restringir cada vez mais os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nós estamos em ano pré-eleitoral, em 2027 teremos eleições. Não consigo, depois de ter lido a proposta, enxergar outra coisa que vá para além de toda uma estratégia que visa efetivamente restringir, visa de certa forma punir o direito que o cidadão tem, por exemplo, de denunciar a fraude eleitoral através das redes sociais. Razão pela qual todo cuidado é pouco e nós não podemos permitir esse tipo de situações, porque estamos perante o caso, mais um caso de um retrocesso, uma tentativa da parte do governo, na pessoa do seu presidente, de promover o retrocesso do Estado Democrático de Direito
algo que nós não podemos aceitar de forma alguma. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Adriano Abel Sapinhala, do Grupo Parlamentar da UNE. Da 5ª legislatura, aborda proposta de lei contra informações falsas na internet, vulgo fake news. A minha primeira questão é sobre a designação da lei. É proposta de lei contra informações falsas na internet ou sobre informações. É uma dúvida que eu tenho. Após uma leitura minuciosa do relatório de fundamentação do proponente e do relatório parecer conjunto das comissões de trabalho especializadas com voto na matéria, depreendo as reais intenções da referida proposta. O proponente visa fundamentalmente a responsabilização das pessoas pela produção e divulgação de informações falsas na internet que escapam ao controle efetivo do governo, que, vezes, sem em conta, os órgãos de comunicação estatal omitem transmitir para os legítimos destinatários, o soberano povo, a realidade dos fatos que ocorrem um pouco por todo lado. Desencorajar a utilização de contas inautênticas para disseminar desinformação nas plataformas da internet, entre outros objetivos. Em países democráticos, de facto, uma lei de tal dimensão proporciona um certo número de vantagens e privilégios aos seus concidadãos, a sublinhar: a redução da circulação de matérias falsas que possam provocar pânico social, a manipulação de eleições e o incentivo de ódio e da violência gratuitas, a defesa e a proteção de pressupostos da democracia, eleições mais justas e com menos manipulação. Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, no contexto da realidade angolana, existe o perigo da utilização da lei sobre fake news para silenciar jornalistas de órgãos de comunicação independentes, limitar críticas ao governo e consequente perseguição de ativistas e opositores ao regime. Com a aprovação da presente proposta de lei, é susceptível a fragilização da liberdade de imprensa e do conjunto de direitos e liberdades consagrados no número 3 do artigo 40º e seguintes da Constituição da República de Angola, visto que uma lei mal aplicada, repito, mal aplicada, o que é muito comum no país de todos nós, pode intimidar os órgãos de comunicação social, sobretudo os não estatais, e reduzir o esforço do jornalismo investigativo. Ainda sobre a nossa realidade, há sérios riscos de aplicação seletiva da lei sobre fake news, tendo como alvos preferenciais os críticos do regime e a consequente impunidade para a desinformação favorável ao governo, uma prática recorrente. Uma lei sobre fake news pode ser útil, mas deve ser muito bem elaborada, com definições claras, garantias de liberdade de expressão, fiscalização independente e respeito pelos direitos humanos. Em suma, uma lei sobre fake news só será legítima se respeitar os direitos da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do direito à informação, prever controle judicial eficiente e garantia do direito ao contraditório. De realçar, sem essas garantias, a lei será materialmente inconstitucional. Finalmente, fake news não é apanágio da internet e de plataformas digitais apenas. É comum a veiculação de fake news na rádio e na televisão públicas de forma escandalosa,
como o orquestrado caso de 60 toneladas de explosivos para um suposto golpe de Estado, assim como a omissão versus manipulação dos massacres de Cafufo, Monte Sume, as greves dos taxistas e outros. A partir dos factos que esta proposta não é neutra, não é inocente e não é eticamente inofensiva. Porquanto, o proponente, nas vestes de ente público e gestor do Estado, tem sido o principal pivô no pensamento, programação, sistematização e difusão de notícias falsas, fake news, intrigas, calúnias e difamação contra os adversários políticos por via dos órgãos de comunicação social públicos, bem como na internet através de verdadeiras milícias digitais. Eu dou um exemplo. O presidente da UNITA é torturado, é atacado todos os domingos na TPA e na TV Zimbo. Essa é uma realidade, nua e crua. Portanto, Senhor Presidente, pelo nosso passado histórico, sabemos todos nós de onde estamos e onde saímos. Entretanto, o poder vai entretendo o país com leis que esbarram o retrocesso da vida das pessoas e das nossas instituições. Não faz absolutamente nenhum sentido que quem detém as rédeas do poder enquanto gestor do Estado se resguarde permanentemente na autovitimização. Não faz sentido absolutamente nenhum. 24 anos depois da paz efetiva e do calar das armas. Importa salientar que em qualquer conflito, seja qual for a sua natureza ou dimensão, existem sempre duas ou mais partes. Pelo que não pode haver uma parte inteiramente culpada e a outra parte inteiramente inocente. Senhor Presidente, é sobejamente conhecido que esta lei tem uma finalidade concreta. Ela visa blindar a opacidade face ao processo eleitoral que se avizinha, tal como sucede nas ditaduras que todos conhecemos, a exemplo do Zimbábue, da Tanzânia, Uganda, Moçambique, só para citar estes. O ente público proponente vive obcecado de uma autovitimização permanente. Para ele, a culpa de tudo o que corre mal nunca é da sua responsabilidade, enquanto gestor do Estado e servidor do povo. Os fracassos na realização das aspirações dos angolanos são sistematicamente assacados ou à UNITA, ou à sociedade civil, ou a uma suposta conspiração internacional e agora contra os supostos internautas por via das redes sociais. Da leitura atenta do relatório de fundamentação do proponente, ficamos profundamente alarmados com o uso excessivo e insistente da expressão notícias falsas, bem como do termo fake news, ao longo de todo o documento. Tal obsessão discursiva leva-nos a questionar se estamos a falar da Angola real e concreta ou de uma Angola imaginária situada algures noutras latitudes. Entendemos que a introdução hiperbólica do conceito de notícias falsas serve, na verdade, para tentar legitimar a vigilância e o controle abusivo das redes sociais, bem como o condicionamento da liberdade de expressão que os órgãos de comunicação social públicos sistematicamente sonegam aos adversários políticos e ao próprio povo. Ora, são precisamente as redes sociais que, em muitos casos, atuam onde o Estado falha difundindo informações às populações. Portanto, se há responsabilidade por esta realidade, ela não é exclusivamente das redes sociais ou dos internautas ditos irresponsáveis, mas sim de um Estado que demasiadas vezes se demite da sua função essencial de formar, entreter
e informar o cidadão com a verdade e isenção. Entretanto, o verdadeiro perigo não está nas redes sociais. O verdadeiro perigo reside na captura dos meios de comunicação social públicos que estão ao serviço da propaganda do partido Estado. Esse é que é o perigo que nós devemos discutir. Senhor Presidente, a justiça social é o ponto de equilíbrio que serve para organizar uma sociedade sã, onde cada um recebe aquilo que lhe é devido. Uma justiça feita com malabarismos políticos transforma a sociedade num caos e provoca incertezas quanto ao futuro. A lei da força e do ego é proporcionalmente contrária à justiça e à própria razão da existência do Estado. Esta reflexão decorre de uma análise profunda dos factos constatados relativamente à aprovação das leis e ao funcionamento das instituições. Estamos sempre a aprovar leis que vão reforçando o Estado policial, que vão reforçando a repressão. As notícias falsas não podem ser analisadas apenas na perspectiva das redes sociais. Caso contrário, como ficam os políticos que mentem os cidadãos, com promessas de centenas de milhares de empregos que nunca se concretizam? Que tratamento deve ser dado a um político que promete transformar uma localidade num paraíso e não a cumpre? E como classificar a informação falsa transmitida ao povo quando se anuncia que em determinado ano haverá autarquias, mas afinal não existe vontade política para as realizar? Portanto, Sr. Presidente, se a intenção é criminalizar quem divulga atas eleitorais fora da CNE, a receita é simples: que haja transparência eleitoral nas próximas eleições. Havendo eleições livres, justas e transparentes, não será necessário recorrer a expedientes que jogam contra a inteligência. E objetiva cercear liberdades na expressão das pessoas no único espaço onde os angolanos se sentem verdadeiramente livres. Não satisfeito com a ação ativa e proativa de constranger objetivamente, mediante organismos de repressão, a polícia nomeadamente, ou a PGR, o Executivo pretende instituir legislando. A descrição sobre média tradicional, rádio, jornal e TV, e moderna ou convencional a internet, não significa estarmos diante de espectros diferentes. Logo, não se justifica uma lei específica para cada uma delas. A argumentação de termos mais atores externos que intervêm no espaço da imprensa é um falso problema, porque intervieram sempre, portanto, só mudou o tempo, o padrão mantém-se. Não há democracia sem uma imprensa livre, portanto, a mídia livre é o motor da democracia. Países verdadeiramente democráticos evitam leis específicas para criminalizar o mercado e a atuação do setor da comunicação social. A lei da imprensa também serve para regular o exercício até na internet. As leis que temos podem muito bem regular a atuação dos cidadãos na internet. Basta para isso termos uma mínima cultura de intervenção pública responsável. Logo, uma abordagem mais virada para a alfabetização mediática e cooperação com todos os meios de difusão massiva, incluindo as plataformas digitais, seria o melhor caminho para desencorajar e proteger a sociedade contra a disseminação de desinformação por meio dos seus serviços. Se o tempo útil na imprensa fosse bem aproveitado na educação para a cidadania, não teríamos cidadãos a vir para o espaço do setor em análise, proferirem insultos ao Presidente da República, já que essa nos parece ser a maior preocupação. Já agora, os cidadãos que atentam à honra e o bom nome de outros angolanos aprenderam essa péssima conduta com um governo que instrumentaliza a mídia pública e ataca à luz do dia
o presidente da UNITA e o partido que dirige todos os dias em horário nobre. A má educação que o cidadão recebe destes órgãos sob tutela do Estado aplica, infelizmente, da pior maneira para a vida cotidiana. Quando tem de que ouvir insultos a serem proferidos por adultos que destilam ódio e minam a boa convivência social. A saga continua. É só chegar o dia de domingo para encontrar um novo ângulo de ataque à liderança da oposição nesses órgãos. Na proposta em discussão, assegura-nos que todos têm o direito de apresentar e ver apreciadas pela entidade reguladora para a comunicação social denúncia contra as entidades que praticarem atos lesivos à lei. A ERCA não irá, enquanto não receber ordens, nunca concretizar a missão para a qual foi concebida: fiscalizar e fazer cumprir a democraticidade no espaço mediático e editorial. Esta é a missão nobre para a qual a entidade reguladora foi concebida. Onde andam os conselhos de redação das principais emissoras, órgãos internos previstos na lei da imprensa, que não resistiram aos conflitos de busca de espaço e de afirmação de autoridade, que é travado entre três entidades, nomeadamente o Ministério da Comunicação Social, dissimulado do Ministério da Informação, o CIPRA, o Gabinete de Ação Psicológica, afeto ao Presidente da República, que asfixia o espaço de criatividade do jornalista e, através das ordens superiores, convertem o jornalismo em Angola. Sr. Deputado Joel Pacheco, peço desculpas em interromper. Tem aqui um pedido de ponto de ordem da Sra. Deputada Ruta Adriano Mendes, a quem passo a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, me parece que vamos ter que passar a usar o polígrafo sobre a verdade e a mentira aqui no Parlamento. Eu vejo televisão quase sempre. Não constatei ainda que quase todos os telejornais ou os finais de semana se dizem mentiras contra o Sr. Presidente da UNITA, o Sr. Adalberto da Costa Júnior. Me parece que, de facto, estamos aqui a querer empolar um problema que não existe. E eu acho que isso até nem fica bem, os senhores deputados. Era só isso, senhor deputado. Senhor Presidente, obrigado. Senhor Deputado Joel Pacheco, pode, por favor, continuar a sua intervenção. Sim, dizia que os conflitos de busca de espaço e de afirmação de autoridade estão a ser travados entre três entidades, sendo o Ministério da Comunicação Social, dissimulado do Ministério da Informação, o CIPRA, o Gabinete de Ação Psicológica, afeto ao Presidente da República, que asfixiam o espaço da criatividade do jornalista e, através de ordens superiores, convertem o jornalismo de Angola no espaço de escândalo nacional. O regime pretende construir um país amordaçado, onde os juízes transformam-se em meros comissários do sistema, os economistas em planificadores do saque do erário, a CNE, como disse um mais velho, transformada num conciliábulo de afogadilho, a polícia convertida em esquadrão do terror, a imprensa pública, particularmente a TPA e a Rádio Cudibanguela, aliás, a RNA, agrilhoadas nos manuais orientadores do partido no poder como prolongamento dos órgãos de propaganda político-eleitoral. As notícias falsas são veiculadas por órgãos de comunicação social financiados com fundos do Estado. Quando, através de ondas da rádio, ouvimos e também vimos pela televisão passarem notícias do tipo: o método de superfície em Luanda será inaugurado em 2017. O preço da gasolina vai baixar a partir de julho de 2022. Enfim, um rol de inconcretizáveis e boatos que o povo não pode cobrar. Já dizia alguém que na RNA as únicas coisas verdadeiras são o microfone e a frequência. E que no Jornal de Angola apenas a data e o papel são verdadeiros.
Será esta a lei que vai, a partir de agora, criminalizar essas notícias falsas com efeitos retroativos? Estando em discussão uma lei que diz respeito à imprensa, importa destacar que estamos sob a ameaça de uma greve geral na mídia pública e o governo está a querer arranjar novas tarefas quando ainda não atendeu satisfatoriamente as condições constantes do caderno reivindicativo. Portanto, o Executivo não cumpre as suas obrigações para a comunicação social e vem cá contar anedotas. Obrigado, Sr. Deputado. Solicitou 3 minutos adicionais, tem razão. Tenha a bondade de continuar a sua intervenção, por favor. Em Cachito, o sinal da Rádio Bengo não chega em condições às Mabubas e Açucareira, sensivelmente a 5 km, para não fazer menção dos restantes municípios. O mandato está a terminar e do programa do Partido do Governo para o setor só restam promessas porque nada foi feito. 6 meses foram suficientes para apear um presidente do Conselho de Administração que negou maquiar a visita do Presidente da República à Rádio Nacional de Angola. Esse corajoso cidadão acreditou na mudança das coisas para melhor, mas infelizmente foi antes isolado pelo ministro e não teve sequer a solidariedade do chefe do governo que o nomeou a ele e ao ministro da tutela. Sem receio de errar, quero aqui reafirmar que o governo de Angola é inimigo do desenvolvimento da imprensa em Angola e dela trava a edificação do Estatuto de Quarto Poder e função social na luta contra a corrupção. E deste dormente quadro tira a serventia. Tenho dito e muito... Então, esta semana, os nossos deputados começaram a discutir um pacote legislativo que está a dar muito o que falar. Estamos a falar da famosa Lei sobre a Fake News e a Lei da Cibersegurança. O governo diz que o objetivo é nobre: combater a desinformação, apanhar quem cria perfis falsos e proteger-nos de crimes na internet. Até aí, tudo bem, certo? Ninguém gosta de mentiras. Mas, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Jornalistas, juristas e a sociedade civil estão em alerta máximo. Porquê? Porque se lermos as letras pequenas, e eu li o texto para vocês não terem de o fazer, isto cheira a uma lei do autoritarismo. Vamos falar do segundo diploma, o da cibersegurança. O texto promete proteger o Estado, mas na prática cria uma máquina de vigilância gigante. Eles querem criar o CNC, o Centro Nacional de Cibersegurança. Pessoal, esta entidade vai ter superpoderes. Segundo a proposta, eles regulam, eles fiscalizam, eles investigam e eles aplicam as multas. Ou seja, são o polícia, o juiz e o carrasco, tudo na mesma pessoa. Onde está o equilíbrio? Onde está a separação de poderes? Não há. E agora vem a parte mais assustadora, o artigo 15º. Prestem atenção. Numa democracia normal, para o governo ler as tuas mensagens ou entrar nos teus dados, precisa de um mandado de um juiz, certo? Esta lei diz que o acesso às comunicações pode ser feito mediante decisão administrativa. Vocês sabem o que isso significa? Significa que o governo, o poder executivo, e não um tribunal independente, pode decidir espiar-te se achar que és uma ameaça, sem juiz, sem controlo. E o que é uma ameaça? A lei é super vaga. Se eu fizer um vídeo a criticar a corrupção, será que isso é um atentado contra a segurança do Estado? Com definições tão abertas, qualquer crítica política, qualquer jornalismo de investigação ou organização de um protesto pacífico pode ser considerado crime cibernético. O que estamos a ver aqui, família, é a porta aberta para a censura e para a autocensura. O medo de falar vai fazer com que as pessoas se calem. Isto é um recuo. A Constituição diz que somos um Estado democrático, mas estas leis dizem o contrário. É claro que precisamos de cibersegurança, mas não podemos trocar a nossa liberdade por uma falsa sensação de segurança onde o Estado controla tudo o que clicas. Mas eu quero saber a vossa opinião. Acham que esta lei é necessária para limpar a internet ou acham que é uma ferramenta para calar o povo? Escrevam aqui nos comentários. Vamos debater com respeito. A proposta cria uma super entidade, o Centro Nacional de Cibersegurança. E pensem nisto. Este centro define as regras, investiga, fiscaliza e ainda aplica as sanções. Funciona como legislador, polícia e juiz, tudo ao mesmo tempo. E o pior,
Não há mecanismos para o fiscalizar, o que cria um risco enorme de abuso de poder. Esta lei enfraquece, e muito, a proteção das comunicações privadas. O acesso a comunicações passa a poder ser autorizado por uma simples decisão administrativa. Isto é alarmante porque basicamente contorna a necessidade de um mandado de um juiz, que é uma salvaguarda fundamental em qualquer democracia. A lei usa conceitos deliberadamente ambíguos, como atos que atentam contra a segurança do Estado. Esta ambiguidade é uma ferramenta poderosa. Críticas ao governo, jornalismo de investigação, tudo pode ser enquadrado como uma ameaça. E isto gera o chamado efeito inibidor, ou seja, a autocensura por medo. Em vez de proteger o Estado de Lei, estas leis criam um sistema onde a liberdade se torna condicional e a segurança é definida unilateralmente pelo poder. Não se esqueçam de partilhar este vídeo. A informação é a nossa única arma. Estamos juntos e até à próxima.